Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma live, né? Estamos aqui com o nosso convidado, o parente Jaime Diácara, que é do povo Dessana. Né? Jaime, eu quero te agradecer por ter aceitado participar dessa conversa, falar um pouco das tuas obras, da tua trajetória. E eu gostaria de começar pedindo para tu se apresentar, tanto para mim, né, que te conheço como escritor, mas eu sei que tu também é contador de história, ilustrador, professor, doutorando. E aí, quanto para esse público que nos acompanha e também está interessado em saber um pouco mais de ti. Boa tarde para quem está me ouvindo aqui no Amazonas. Boa noite para outros estados que está acompanhando, que não lave a mão e lave, não leve, o que é isso? Mas quero agradecer pelo convite, que é grande mediadora, que trabalha na questão de literatura, pesquisadora, que está trazendo, discutindo essa questão literária como nova filosofia de pensar indígena. Bem, meu nome é o Jaime Diácara, da etnia Dessana, do Alto Rio Negro. Eu vim remando lá do Rio Tiqué, aí eu parei aqui em Manaus. Hoje eu sou graduado em pedagogia. Quem já leu não posso mais repetir muito, é a mesma coisa. Eu sou graduado em pedagogia, licenciatura intercultural indígena pela UEA e mestre em antropologia pela UFAM. E doutorado e doutorando lá da minha comunidade, meus conhecimentos próprios. Aí hoje fiz uma pequena viagem na canoa de literatura, mergulhando juntos com os outros parentes, escritores indígenas em nível do Estado brasileiro, que hoje fiz uma cópia, na verdade, eu fiz uma cópia. Índio, ele é imitador, sempre quer imitar outro. Se o Daniel está me ouvindo, ele sabe que eu falei que eu queria ser igual ele, mas não cheguei, mas saiu preto. Bem, é isso, gente. Jaime, eu te conheci por meio da literatura, por meio dessa literatura impressa, porque eu sei que a literatura indígena ela está para além desse livro impresso, né? E a gente vai poder falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso, sobre essas contações de história. Mas eu te conheci pelo livro, né? O primeiro livro que eu tive contato foi esse aqui, o Otirã. Acertei? Acertou. Mas eu sei que você também tem outros, como Yai Uirukiti, não sei se eu acertei a pronúncia. Sim. E também você publicou um capítulo de livro aqui nessa antologia organizada pelo Maurício Negro, o Nós, né? Que está muito lindo, por sinal. Eu queria te perguntar, Jaime, como que tu, né, faz como que tu faz essa chegada de canoa na literatura? Como é que tu embarca nessa viagem? Né? Lá da contação da história, da oralidade, dos saberes tradicionais, para o livro impresso. Bem, como eu sempre ouvia mais histórias, vivia na comunidade, nos tempos que da minha infância não tinha nem televisão. Aí, para poder eu assistir desenho animado, eu tinha que aproximar do meu pai ou do meu avô, ou acompanhar indo para a roça, ou na pescaria, ou na caça. Aí que tinha a literatura, que acho que é indígena, nós do Alto Rio Negro chamamos como pesquisadores, a Kirti. Kirti são as histórias. Kirti. Que são histórias que os velhos contam. A partir dessa vivência na comunidade, eu comecei a distinguir, depois da minha formação,
Da minha formação, comecei a distinguir. Os velhos contavam em período, dividir em períodos 5 a 10 a 15 anos, era uma contação de história diferente. Uhum. A 15 a 20 anos era outra história. De lá para diante já era mais outra história, mas não era mais história. Já contava como que veio a humanidade. Aí já chamamos de mitologia, de mito. Bem, o que me interessou quando a literatura, criar essa literatura infanto-juvenil, trabalhar e imitar o Daniel Munduruku, que é meu ídolo de imaginação, eu queria chegar junto, mas só que ele já está muito longe. Depois eu vou falar sobre isso. Por que eu fiz uma poema, né? Ele me esculhambou, me ralhou ainda. Bem, quando fiz graduação, graduando e fazendo estágio, eu percebi nas escolas não indígenas, os professores se preocupavam a dar aula. E eu, no cantinho, com minha caderno de anotação, eu percebi que a escola deveria mudar. E mesmo vendo, só fazia a chamada, aí começava a chamar e depois passar as atividades. E as crianças agoniadas. Depois fui testar, eu falei assim, na hora do estágio 3, eu disse, professora, eu posso dar aula? Ela disse, você pode, mas eu vou dar aula como os indígenas. Eu falei, eu sou indígena. Eu nunca ninguém dizer que eu sou branco. Eu falei que eu era indígena e também sempre dizia que eu não sei falar bem português porque eu sou igual uma árvore que fica no meio do rio. Igual balança para a direita, para a esquerda. Que ele é sim ou não. Aí ela disse, como que você ensina, então? Como que vai ensinar? Vai ensinar para a criança, que eles não vão prestar atenção, eles vão prestar sim. Eu vou criar nova metodologia de ensino, de contação de história. Aí eu testei, bora fazer uma roda, porque eu sou indígena, apresentei e contei uma história para ele. Aí eu mandei fecha os olhos e começaram a prestar atenção. A partir disso, fiz a pequena atividade, o que eles aprenderam, e começaram a desenhar. E gostaram, a professora gostou. E, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando lá para o Museu da Amazônia. Eu era monitor indígena, que participava de projetos planetários indígenas, e com o professor Germano. Ele era um dos grandes astrônomos do Estado brasileiro. E lá no Musa também, o visitante turista, olhando algumas peças indígenas, dizia, essa é coisa dos índios. Aí eu pensei também, acho que é melhor mudar essa literatura de olhar de não indígena, porque a cuia com grafismo, acho que é uma simbologia, é uma filosofia diferente de pensar, ou pensar indígena. Aí eu dizia, não, essa não é coisa do índio, essa é filosofia de simbologia indígena, como que ele faz essa leitura diferente de olhar de não indígena, com grafismo, com a cestinha trançada com grafismo, ou ele está conectado com outro mundo, outro universo. Bem, aí eu trabalhei. Nesse período que eu não sabia como publicar, aí meu grande amigo de luta também, que ele é do movimento indígena, o Eli Makushi, ele me ligou. Jaiminho, cara, bora conversar hoje à tarde, eu quero apresentar uma pessoa muito importante. Aí eu falei, então bora, onde que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar ali na praça e a gente vai te apresentar uma pessoa.
Aí ele disse, esse ele vai te levar para o Rio de Janeiro, ou São Paulo, algum lugar. Eu não sabia quem era, né? Eu pensei que era uma mulher para mim. Aí, quando eu cheguei na praça, ele apresentou Daniel Mudruku. Aí Daniel Mudruku falou assim, você que é diácono? Eu falei, sou. Tu tem algumas obras para publicar? Ou você quer participar, quer fazer? Como eu só sabia falar sim ou não, eu disse sim. Tá bom, tu vai participar, a sua participação vai ser na Feira de Literatura Indígena no Rio. Eu falei, vou lá para observar. Aí eu falei, leva algumas obras que você já começou. Nesse período, eu estava fazendo uma pesquisa lá no museu, eu desenhei esse livro que tu tá aí com Jaipura, que Esse aqui? uhum. Porque esse aqui é de Tava 2011, né, Jaime? esse aqui foi o primeiro. Uhum. Aí eu falei que aí eu quero publicar. Ele não leu, Daniel não leu nada. Não, só vou apresentar algumas editoras lá. Lá no Rio, durante as feiras, eu conheci os Olívio Jacupé, grande amigo escritor, ah, ele que quase pede a mulher dele em São Paulo, foi beijar na plateia, não sei se ele está me ouvindo, daqui a pouco vai brigar comigo, e, e o Jaguaré, grande escritor Jaguaré, o irmão dele, o Elias, o Assiri, Tiago, grande poeta, eu conheci famílias, conheço a turma. Aí eu fui participar, a primeira feira, eu voltei, aí eu falei pro Daniel, ele apresentou, Diacra, temos essa aqui, cada ano tem prêmio. Aí eu falei, eu posso participar também? Ele disse, pode, só mandar para mim, depois você caminha. Aí começamos a trabalhar junto com o Daniel Mudruku, na verdade. Ele que foi muito orientador, bora contar as histórias dessa maneira, você vai trabalhar dessa literatura, que onde saiu essa obra, por isso que está com dois nomes, de eu e com Daniel Mudruku. Com ilustração do Maurício, né? Maurício, esse aqui é o grande ilustrador, que é o Maurício Negro, um dos que ele viajou e mergulhou nesses mundos de literatura indígena. Ele sabe mais do que eu, não sei por onde ele tirou esse desenho, eu não sei. Não sei se ele tomou muita ayahuasca. Ele te mandou uma frase. Aí eu fiquei assim, impressionado de como que ele imaginou, e quando ele mergulhou essa filosofia de literatura, né? Ele parabéns esse trabalho dele, que ele é muito bom, ele é conhecedor, e também é um homem que luta sobre literaturas indígenas. Mas essa literatura que eu tenho, a infanto-juvenil, tenho mais um, que eu ganhei também sobre literatura, pelo Estado, que é Historinha dos Animais, o Aimana Kistiaka, que é mais voltado para criança, é o livro bilíngue, onde também trabalhei, houve participação ilustrado pelo meu amigo, que é o Baniwa, não sei se você conhece, o Denilson Baniwa, que ilustrou esse trabalho. Mas esse pequena literatura, né, ela está ilustrado por ele é bilíngue, língua destana e português. Essa aí é que eu todo ano, aqui no estado do Amazonas, eu ganho homenagem pelo governo do estado, que já está sendo trabalhado na escola aqui em Manaus. Que são, na verdade, são as 13 literatura infanto-juvenil, que é da minha participação, 2 participação na antologia e 2 participação organizada internacional, uma na Alemanha e uma na França, que é organizada pela professora doutora Doroteia, uma da Sintra, que é a nossa parceira também.
Jaime, esse Historinhas dos Animais, que é bilíngue, ele foi publicado pela Secretaria da Cultura do Amazonas, né? Mas ele está à venda? Se eu quiser comprar ele, ele está à venda ou ele é distribuído para as escolas? Como ela foi trabalhada com o governo, que eu ganhei o prêmio de literatura, aí o governo publica para distribuir para as escolas que trabalham tanto municipal, tanto estadual. Tá. Elas são para distribuição na escola. Muito legal. Então, a tua inserção nesse mundo da literatura escrita foi com esse contato com o Daniel e esses outros escritores que estavam atuando no Rio de Janeiro, né? Foi isso. Isso. Ô Jaime, tem uma coisa que eu tenho percebido, assim, vendo as obras dos autores indígenas, e em especial nesse daqui, no teu, quem fez a apresentação, que foi o José Almerindo Alencar da Rosa, que é um professor e autor de redação e tal, ele usou muito os termos lenda, né? Aí algumas desses livros estão classificados como folclore, e em algum momento você usou o próprio termo mitologia. Eu queria saber, Jaime, se na própria cultura essas histórias de origem, né, elas também são chamadas de mitologias, ou elas têm um outro nome e quer dizer outra coisa, mas na hora de falar com a sociedade branca, sim, a sociedade do branco, a gente utiliza o termo mitologia. E como é que tu vê, né, essa classificação assim de folclore, lenda, para essas narrativas que publicadas, então, né, que são parte da cultura dessano, mas que estão publicadas agora? Me fala um pouquinho sobre isso. Bem, quando eu apanhei muito por causa desse livro aí, o Daniel me chutava, me esfregava dizendo que tu não acompanhou, porque ele fez uma crítica bem, e por isso que naquela da organização de letra da professora Silvia, ele fez resenha fazendo a parte disso, fez uma crítica, né? Uma parte ele fez uma crítica, dizendo que como eu não entendia uma parte para fazer diferenciar o que é para os indígenas folclórico, o que é para os indígenas uma lenda, o que seria mito para os indígenas. Aí, quando entrei, a partir fazendo essa leitura durante a pesquisa no mestrado, nós fizemos, criando esse grupo dos pesquisadores indígenas, né? Aí nós pensamos, vamos criar outros pensar indígena, criando seus conceitos e teoria diferente. Senão não vamos mergulhar desse matapi que estão dizendo, quando eu quero contar, ele vai dizer, não, os Diácoras já vem contar a lenda. Quem conta essa lenda? O que é folclórico? Por isso que eu falei, a lenda vai dizer, o boto vermelho engravidou mulher, essa é lenda, né? Se eu vou falar folclórico, o que eu vou dizer? Folclórico? Não, o cara vai criar. Por isso que uma parte, eu tenho raiva do Parintins, se fosse coronavírus, ia atacar Parintins. Porque essas literaturas do município de Parintins mergulha dentro desse contexto que eu acabou de falar. Índio ele tem lenda, índio é folclórico, índio é da mitologia. Ele cria esses folclórica. Eu fiz uma crítica, sempre faço crítica, eu não tenho medo, se me matar eu não tenho problema. Porque quando eu vou criar uma literatura indígena a partir dos meus conceitos indígenas como dessano, eu vou dizer, o outro vai parecer que é mentira, né? Mas eu estou dizendo, se eu vou contar mais história
para criança, eu vou dizer que é Kirti. Kirti, bora para Kirti, história. Kirti. Kirti, Kirti, a partir do Kirti, eu vou educar a criança, porque história tem que ter moral da história. Folclórico, não. Folclórico vai dizer, ele vai dar o medo. Mitologia, ele vai dizer mito, ele vai dizer que será que existe? Será que existe esses contos? Será que é verdade? Eles não vão acreditar. Por isso que quando eu pesquisei, que eu disse, fazendo essa leitura, para chegar o que é lenda, o que é folclórico, o que é mitologia, fez essa questão de mergulhar na antropologia literária, dizer assim, qual a história mesmo que entra no cosmogônico? Qual a história que entra na etiologia? Qual a história que entra na escatologia? A partir disso, eu disse assim, não, bora falar logo de Kirti, que é mais perto para nós. Se eu vou falar Kirti, contar historinha, se eu vou contar historinha para benzimento, historinha, se eu vou falar de danças e rituais, é Kirti. Tudo faz parte dessa história. Por isso que a lenda é uma lenda. Folclórico, mitologia é mitologia. E isso aqui, Jaime, como tu classifica, apesar da classificação dele, como um tisti, uma história? Historinha, isso é história, Kirti. Tu quer contar essa história que eu achei ela linda? Bem, para nós, eu vou fazer essa bem. Quando eu comecei a trabalhar no Musa, os caras falaram assim, bora trabalhar sobre essa constelação? Eu falei, bora. Nós criamos um calendário lunar, o professor. Aí perguntou, para vocês, Dessana, quando que começa o dia, o início do ano, e termina quando? Aí eu falei, nós, indígenas, acompanhamos a movimentação das estrelas. Dentro dessas estrelas, tem autores que são os heróis, vou chamar assim, heróis culturais, que são protagonistas da literatura, que criaram, eles são responsáveis. Aí ele falou, por que tu não conta uma história que inicia para o Dessana? Eu falei, para nós, Dessana, começa com a garça. Por isso que é a origem da constelação da garça. Quando eu comecei, aí eu comecei a pensar, escrever. Por isso que aquele que ele fez a introdução, ele colocou como folclórico, né? Como ele não conseguiu, ainda também não tinha essas... antes, ninguém conhecia também essa literatura indígena. Por isso que ele não... Bem, para nós, Dessana, a garça, ele é um ser primeiro que surgiu pela humanidade. Ele é o dono dos instrumentos musicais. Ele é considerado como rei. Por que ele foi matado e que é a garça? Quando a canoa de transformação veio do Rio de Janeiro, fazendo esse trajeto de Rio até para chegar em Panuré, no primeiro momento eles queriam construir instrumentos musicais. Para construir musicais, primeiro ele precisava criar o ardono, o cocá. Aí descobriram que a garça, ele era bonito, lindão como eu, como ele tinha pena lindo, que ele garça que tem uma pena linda, eles foram atrás dele para matar.
e mataram e começaram a tirar a pena e secar. A partir dessa secagem de pena, na construção de pena, o parente começava a voar em cima da maloca. Aí começavam a chorar. Esses lágrimas que saíam no olho dele transformou a chuva. E essa chuva aí que aconteceu a primeira piracema, que são considerados primeira piracema, homenageando a primeira chegada da canoa de transformação no Ipanuré Cachoeira, que os velhos contam. O que eu não contei ali, nessa infância juvenil, a partir dessa literatura já surgem algumas doenças. Ele estava criando uma doença. E também, quando os velhos vai contar essa história, ele pode servir para tirar as doenças principalmente que as mulheres sofrem, que dor de cabeça, outros a tontura. Os indígenas, essa história serve também como educativa, orientadora e serve para benzimento. Então, eu queria falar um pouco sobre essa também. E aí, mas Jaime, você falou que estava fazendo uma cartilha de benzimento, né? Você vai falar dela aqui ou não? A gente passa. Bora tá falando já. Não, porque eu vejo eu fui lá para o Rio de Janeiro voltando, eu fiquei doente quase 3 semanas. Aí a reportagem sempre me ligavam. Aí ele dizia para como que você está sentindo, como que é sintoma, você está com Covid-19, né? Eu falei já não sei se é 45 mesmo. Aí meu orientador falou para mim, Diacra, tem como tu desenhar, ou tu vai pensar, eu falo, não, ele fala assim, na verdade, faz um desenho de perspectiva etnológica dessana sobre o Covid-19. Eu falei assim, igual que esse cara, o que eu vou pensar? Pensei assim, vou repetir tudo de novo que os brancos estão dizendo, lava as mãos, não sei o que, vai lá tomar banho. Então, sentindo esse sintoma, que convivi com meu pai, que é benzedor, que é comum, e baiano, que ele faleceu nesse tempo, ele sempre dizia para mim, algum dia vai chegar uma doença assim, você tem que estar preparado. Aí hoje, pela manhã, aí o meu orientador estava cobrando, eu fiz, porque eu estou elaborando cartaz, que é esse Covid-19 no conhecimento indígena. Eu fiz o desenho a partir do sintoma que eu senti, para dizer para os conhecedores indígenas que dominam o conhecimento indígena de benzimento, para ele usar a partir disso. E como é a língua do Timré, como que esse Covid, qual tipo de... Ou ele é bactéria, ou ele é só febre, para eles começar a pensar e discutir entre ele para benzimento. Por isso que o meu primo, padre Justino, eu mandei para ele, ele queria que eu ensinasse para ele, eu mandei para ele que eu desenhei, que eu mandei para ti também, né? Uhum. Aí eu disse assim, tudo isso, eu falei, tudo isso, para quem sabe
esse aqui, quem ouviu, acompanhou seu laboratório, que é seu pai, seu avô, para ele é fácil, ele vai saber diagnosticar quase 13 sintomas, né? Os caras ficam fazendo, dizendo, proibindo os parentes sair, não sair de casa. E meu orientação é diferente. Como ele pode benzer para tirar esse efeito de dores e matar esses os, os vírus, né? Uhum. O corpo que ele está atacando. E você já está melhor depois de 3 semanas, Jaime? Eu estou melhor, mas estou me recuperando bem, mas com tratamento, remédio caseiro, com a força da natureza, eu mesmo benzendo às vezes para poder sentir melhor. Uhum. Tá. E eu queria falar rapidinho também que as obras do Jaime podem ser compradas na livraria Maracá, né? Eu não sei se pelas editoras também, mas as duas eu comprei lá. Né? Uma eu comprei na Feira do Livro e a outra eu comprei pela internet no site. Respondendo a pergunta da Alessandra aqui, né? E aproveitando, mandando salve para os parentes José Ticuna, para Inara, para Dayara, que apareceu mais cedo e está nos assistindo. Daí, Jaime, esse livro aqui, o Atirã, é assim, né? Cortina. Acertei? Não? Isso mesmo. Acertou. Que é traduzido como A Lagoa dos Mortos. É um dos meus livros, assim, preferidos da literatura indígena, se é que eu posso dizer isso, porque eu amo todos. Mas esse livro aqui, ele é muito especial para mim, porque ele ficou na minha cabeça vários dias e são várias lições. E ele tem uma lição aqui muito bonita, que é a lição do perspectivismo, né? E aí eu queria ler um trecho da obra, se tu me permite, e a gente discutir um pouco essa questão do perspectivismo. Posso ler? Um trechinho? Pode. Tá. O livro começa assim. Quando eu era criança, ouvi de meu pai, Jacuru, Pepi, Nhari, Kumu. Acertei? Acertou. Isso mesmo. Que era um especialista em curas e um grande sábio, a história da Lagoa dos Mortos. Eu, que gostava de histórias de assustar, fiquei bem atento. Meu pai passou as mãos pela minha cabeça e explicou que aquela não era apenas uma história de assustar, mas também um conhecimento dos antigos e que eu deveria ouvir com atenção, respeito e guardá-la dentro do coração. Tudo aconteceu, ele disse, quando Baiacumu, do nosso grupo Isso de mesmo. Sana, ficou doente. A doença era fatal e ele sabia disso. Acontece que ele tinha um filho de quem gostava demais e não queria se separar dele, nem depois de morto. Chamou então uma moça que do pequeno Mairitibi tomava conta, cujo nome era Poromô, e combinou com ela uma coisa. Quando ele morresse, ela devia segui-lo, levando consigo o filho amado. Ela prometeu que faria isso. E aí a história desse livro, com belíssimas ilustrações, se eu consigo mostrar para vocês aqui, um trabalho belíssimo de novo do Maurício Negro, contar a história, né, de quando o pai morre, e aí no caso Poromon, que é a babá, que é a menina, e o garotinho, né, o Mairitibi, acompanham eles para esse outro mundo que não é permitido pessoas vivas. E aí eles seguem esse homem e eles vão lá para seguem o pai no caso e eles vão para esse outro mundo. E lá eles encontram outros seres, né, que não são que transitam então entre o mundo ficam perto do mundo dos mortos e do mundo dos vivos. E aí tem esse trecho, Jaime, que ficou bem assim na minha cabeça, né? Lá no finalzinho do texto, né?
Deixa eu voltando aqui. Lá eles já estão indo acompanhar o pai. Tá. Um menino ouviu o grito de Poromon e a orientou. Olha só, bem ali do lado tem um toco de pau embaixo d'água. Suba nele e vem empurrando até aqui. Poromon fez o que lhes disseram. Ela chegou na outra margem e encontrou as crianças que, na verdade, eram filhos de cutias, pacas, antas e outros animais. Elas levaram Poromon e Maritibi até a maloca de seus pais, que estavam voltando naquele momento da roça. Eles chegaram com vários cestos de camarão, porque era verão e, nessa época, a fartura deles. Cumprimentaram os dois e os convidaram para almoçar. Ali havia muitos peixes, frutos, beijus e etc. Eles ficaram conversando enquanto a comida ficava pronta, até que alguém comentou: fomos coletar pimentas, que está dando muito na roça. Poromon e Maritibi estranharam o comentário porque eles estavam vendo camarões. Eles não entendiam muito bem, mas preferiram não falar nada porque estavam num mundo muito diferente. A conversa seguiu até que alguém quis saber o motivo pelo qual os dois estavam ali e quem as estavam visitando. E aqui, nesse trecho, é muito interessante, porque as cutias veem os camarões como pimentas e a babá e a criança vêm como camarões. Né? E aqui a gente tem uma ideia, mais ou menos, desse perspectivismo. Eu queria, Jaime, que tu me falasse um pouco assim, desse perspectivismo, né, que o Viveiro de Castro trabalha, mas eu queria saber mais desse perspectivismo de Sana mesmo, porque lá no final do livro as cutias vão dizer que a mãe do garotinho, ela é muito bondosa com elas, com as cutias, sempre deixando mandioca para elas. E, na verdade, é totalmente o contrário, porque a mulher ralha com as cutias e as cutias entendem que elas estão sendo elogiadas. Porque na cultura de Sana, como diz o livro, elas entendem tudo ao contrário. Né? Quando alguém grita com elas, com as cutias, elas acham que elas estão sendo queridas, generosas. E se alguém fala quietinho, elas acham que a pessoa está brava e não gosta delas. Me fala um pouquinho desse perspectivismo. Bem, quando comecei a pensar, porque ele tá, esse autor, como eu comecei a escrever, autor e ilustrador também viajou junto comigo, o Maurício, ele cria bem essa terra, o universo humano e o universo da alma, e volta para o universo animal, para ele retornar ao seu lugar, né? Bem, não sei se tu viu lá, quando ele estava na maloca do Mortos, ele tem uma batata lá, né? Tem uma batata. Tem a batata doce, que é cobra, né? Para ela, não é totalmente batata, é uma cobra. Uhum. Cobra, O que está querendo dizer a literatura? Por exemplo, para contar essa história para as crianças, né? Bem, a pessoa amada fica doente, ele se preocupa não deixar o seu filho, mas ele queria levar junto com ele. Aí ele vai até como ela prometeu, ele leva até na beira do lago. E para chegar lá para o Maloca do Morto. E lá ela faz todas essas viagens, quem leu, quem comprou, os pessoal não deixava ela ir na porta, na porta, que dizia que tinha muita cobra, muita caba, que ela não podia descer para tomar banho, e proibia muito, porque ela não queria que ela voltasse a contar a verdade, né? Que é como que funciona lá a vida do morto. E outra parte, quando ela volta
ele foge, fugindo da maloca, ela vai com o mundo dos animais que encontra com Cutia. E a Cutia são os caçadores, né? Ele caça também, ele vai atrás das comidas. Ela se traz essas pimentas para olhar dela, por da Cutia são pimentas, que são os camarão. Mas o do olhar, não, de não Cutia são camarão. Por isso que ela ficava admirada, dizendo, por que essa aqui não sente, que não está sentindo a ardente da pimenta que ela comia muito, que ela estava com fome, que era camarão. E, e, e vai, é aquela pergunta, aquela fala da Cutia, ela vê que não, conhecemos mãe dessa criança, que ela é gente legal com a gente. Ela sempre deixa o resto da mandioca, né? Para ela. Mas só que a mulher, quando entrava na roça dela, ela começava a gritar, dizendo, tipo, barralhando mesmo, as cutia, dizendo que ela começava a gritar, chamando até chamando a palavrões e lamentando que por que eles não estão mais respeitando, porque o filho dela tinha sumido, não sei o que, ela fazia esses relatos. Mas a Cutia, ela ficava, não, ela tá gente boa com a gente. Que essa história, que é ouvida, contada, e a mãe, deixa eu contar, a mãe, quando ela vai para a roça, e ela conta essa história para a menina. Contando essa história na roça, lá para nossa região, ela sempre coloca o que? Não, joga para lá não, deixa para Cutia. Elas vão vir, senão elas vão querer cavar que está em pé do pé de maniva, ela não, senão eles vão estragar. Essa é uma orientação, uma parte, né? Bem, quando a gente fica pensando bem essa história, ela ela sai desse mundo, vai para outro mundo, volta no outro mundo e passa, ela volta para explicar como era o mundo do morto. Aí ela, no final, ela morre, né? Ela morre. A pessoa morre. As crianças morrem também. Essa ligação, falando de perspectivismo, essa ligação com animais, com índio com animais, ele tem essa ligação. Ele tem, olha, se ele, o indígena, respeitar um animal, o animal também vai respeitar o ser humano. Se ele não respeitar o que o animal vê, que o ser humano não vê, tudo ao contrário, né? Igual o mundo da Xuxa, mundo ao contrário. Por isso que, às vezes, ele não entende, nós não entendemos a linguagem de animais de não humanos. Quando o meu pai contava essa história, ele dizia, nós indígenas, ele escuta a nossa fala, animais, mas ouve, mas só que nós não entendemos o que ele está dizendo para nós, mas entendemos ao contrário. Por isso que a ligação com o universo não animais e com indígena, ela é tudo ligado, mas ao mesmo tempo ninguém se entende ao contrário. Ô Jaime, tu falou que a babá, do caso, que seria Maritibi, morre quando volta? Ela morre assim que aí na história dela, que ela morre depois, porque ela conta essa história, ela contou, porque não era para contar
Aí ela contou o segredo e depois ela morre nessa história aqui, que não tá escrito, né? Eu ia te falar isso aqui, ela não tá morta, não. Aqui ela só Uhum, encontra, junto com o bebê, né, a mãe, e aí fala da uhum, importância de deixar um pouco de mandioca para os filhos. Mas, em geral, seria uhum, ela não poderia contar como é o mundo da alma, né? é, E quando uhum, ela conta, ela morre. é. Ela morre isso, porque não quis colocar isso, porque foi cortado ali, para não crianças chorarem. Ô, Jaime, eu vou ler um trechinho aqui, tá? Dessa parte Hum, que a mãe fala com as cutias e as cutias entendem diferente. Tá lá na página 24. Algum tempo depois, a mulher chegou. Chorava muito por seu filho. No entanto, quando viu que as mandiocas haviam sido arrancadas, ficou muito furiosa com as cutias e ralhou com elas. Suas cutias sem vergonha! Vive arrancando a mandioca da minha roça enquanto meu marido e meu filho estão apodrecendo. Vocês querem comer tudo que eu tenho e não dão a mínima para o meu sofrimento. Fiquem sabendo que eu vou lhes matar se eu as vir por aqui mais algum dia. Acontece que para as cutias mulheres, as palavras da viúva eram de boas-vindas e que, se quisessem, poderiam pegar a mandioca à vontade. É que no pensamento dos Dessana, as mulheres aprendem que as cutias entendem tudo ao contrário, ou seja, se você fala zangado, elas acham que está feliz. Se fala calmo, feliz, acham que está zangado. E aí conclui com aquela parte em que a Meritibi e o Poromô encontram a mãe, né? E aí falam da importância de deixar, então, sempre um pouco de mandioca, porque, e aí tem uma frase muito bonita, as mulheres acreditam que as cutias são gente como nós, né? E a gente falava isso de ver a floresta, os animais também como nessa grande lição, né? De também ver eles como gente. Você está se sentindo bem, Jaime? Só tô. para tá? Você me avisa, tá? Quando quiser parar, porque Vamos tá se até misturando. madrugar. Vamos madrugar. Bem, essa, por isso que esse pequeno criança, mini TB, também, ah, meu pai sempre contava uma historinha, essa história, baseando tudo na parte de benzimento, tá? Para que serve, para que esse primeiro trecho serve, segundo, terceiro, sempre contando história e dando pausa de, olha, isso aqui serve para isso. Tem que ter cuidado. Pode acontecer assim, por exemplo, não sei se pode falar aqui, não sei se pode falar aqui esse negócio de literatura. Eu comecei a trabalhar dessa questão de literatura pensando de uma maneira diferente, né? Quando entrando já na antropologia, fazendo releitura do literaturas indígenas, como educação. Para os adultos, essa literatura serve de uma maneira para cuidar da saúde e para criança serve como orientação de vivência cotidiana. Como ele pode entrar na floresta, porque ter cuidado, e quando vai para a roça, como que ele pode, quem são essa cutia, se não e como que ela pode, a conversa entre animais é outra, e como a fala de ser humano é outra, ele compreende de maneira diferente, mas mesmo assim, na mitologia dessana, a Dessana acredita que esse cutia é uma pessoa, uma pessoa que tem mesma. Por que ela cutia vai para a roça, né? O que está querendo dizer? Por que a cutia vai para a roça? A cutia vai para a roça para buscar a mandioca, para comer com os camarão, comer.
comer certo tipo de fruta que ele acha, que ele come. Ele também é ser humano. Por isso que essa história é muito importante quando as velhas contam a literatura infanto-juvenil para a criança, orientando o trabalho da menina dentro da maloca quando vai para a roça, para respeitar quem são essas cutias. Ô, Jaime, e aí então a gente chega nesse último nesse que eu tenho, o último, né? Eu vi que tu tem mais, que é de 2019 agora, né? Essa publicação do Nós. Tem um capítulo de livro aqui que eu não sei falar, eu acho que é Burru Siburu Peneira de Arumã. É isso? É isso mesmo. Eu sei falar a língua dessana já, acerto tudo. Já tá aprendendo, já tá melhor do que eu. Olha só essa ilustração belíssima aqui. E aí, Jaime, eu queria saber, né? Por exemplo, essa daqui é uma tisti, é uma historinha, né? E essa daqui é o quê? Essa aí também é Kirti. É tisti. E essa daqui, que tem mais a ver com origem, é também um tisti? Aí mais parte como diz, a mitologia, né? Aí sai Burkran com Sé, Burkran Kirti. E aí complemento já, Burkran Kirti. Burkran Kirti. Burkran Kirti. Aí já faz parte já da origem do mundo, origem da vida, da transformação da humanidade. Então, há uma diferença nas histórias da origem do universo para a origem da constelação? Existe. Porque tem muito... por exemplo, a mitologia que os brancos sempre falam, mitologia Kirti, Kirti é outro. História da constelação, que consta a estrela na Via Láctea, é outras histórias, que faz parte do calendário lunar, calendário ritual, que os índios acompanham, época de fazer a roça, época de fazer época de piracema, época de fatura de fruta, época de ritual, época de dançar capiuaiá, dançar, fazer dabucuri, tomar ayahuasca, e tomar dabucuri de fruta, de peixe e de caça. Porque esses da constelação, ele que orienta o ciclo da vida econômico e social na cultura dessana. Por isso que é muito importante, são as 13 estrelas que a constelação que a gente acompanha. E esse daqui, porque esse aqui é diferente, né? E essa é mais mitológica, mas o Burkina Kirti, aí já é mais que já vai uma literatura que vai falar como originou o mundo. Já faz parte, já que vai orientar o ser humano que está no planeta, dizer como começou, para onde começou, para onde vai finalizar. Essa mais um pouquinho pesado. Sim. Essa aí essa aí faz parte já igual uma Bíblia. Por isso que quando o pessoal publicaram o livro da coleção, colocava mitologia sagrada, igual a Bíblia sagrada. Aqui eles optaram por usar a expressão narrativa Umuku Massadesana. Né? Eles também não utilizaram o termo mitologia, não. Eles optaram por trocar para colocar narrativa só. Né? Que é o que eu estou vendo que é uma estratégia mais assim atual
para as pessoas pararem de usar a mitologia, porque a mitologia pode conduzir o leitor a falar naquele sentido que tu disse, né? De entender que isso é uma história falsa, que é uma história sem valor, uma história menor, né? Frente à ciência moderna. E aí eu tenho visto, então, a troca, né? Pelo próprio termo, digamos, narrativa. Aí tem uma coisa muito especial, Jaime, que eu vi na tua literatura. Nos dois casos, nesse O Atirã e no Nós, como é que é a estrutura da narrativa? É alguém que chama as crianças para contar a história. E aí começa a contar a história do mundo. Né? Nesses dois casos, existe tanto nesse, que eles chamam as crianças para ouvir as histórias, quanto no Nós também ele reúne, né, um grupo de crianças para contar a história, e aí ele vai contar, então, a história, as suas histórias, no caso. Tu gosta de escrever assim? Eu gosto. Quando a narrativa, quando discutimos isso, meu pai com meu irmão participaram da coleção narrativa do Rio Negro, dos contadores das histórias. E esse meu irmão e meu pai passaram a ser informantes desses pesquisadores que aí que estão, não, eles são meu pai mesmo parecia informante, não como dono dos conhecedores, dono de conhecimentos indígenas na cosmologia dessana. Apenas ele falou o que o índio fala, o que é esse aqui para os indígenas. Ele não vai dizer que a pena é osso, mas para os indígenas ele vai dizer Yayuan. Mas isso que meu irmão e meu pai, com uma parte, na verdade, ninguém aceitou essa narrativa, colocar como uma mitologia sagrada. Para quem conhece, ele queria usar uma forma de uma Bíblia, né? Dando medo, colocada a origem, depois colocar uma salmo, depois colocar Apocalipse. Na verdade, não seria dessa maneira que a narrativa, porque nós, quando em trabalhar fazer parte desse grupo de literatura indígena, aí eu percebi que não literaturas indígenas é outra, né? Seria uma literatura é outra. Essa aqui, literaturas cósmica literária, que eu chamo, é outra, que acabou de tu falar sobre, seria literária cósmica indígena, né? Mas, quando eu vou... que o meu colega Maurício Negro me pediu esse pequeno texto, ele queria que eu escrevesse sobre a peneira. O que é peneira? Por isso que eu escrevi, participei na obra de coleção, Antologia Indígena. Ô, Jaime, tem uma coisa muito legal, eu vou aproveitar e puxar esse gancho, já que tu comentou, né? Que no passado, os indígenas, né, eles apareciam num papel secundário, né, como mesmo sendo os detentores desses saberes, dos seus saberes, das suas culturas tradicionais. Isso que tu falou. Eu sou doutor já na minha cultura, eu sou doutor na minha tradição, eu sei tudo, né? Ou eu pertenço a ela e eu tenho esse respaldo de falar dela. E aí que, durante muito tempo, na literatura, na arte literária, eles apareceram como narradores, no melhor dos casos, porque em muitos outros casos as narrativas eram coletadas por esses literatos, eram transformadas nessa matéria escrita e eles nem eram citados. Às vezes nem o povo, sabe? Então não tinha referência nem ao povo, nem ao sujeito que compartilhou aquele conhecimento. No caso da antropologia,
às vezes eles eram reconhecidos, então, como informantes da sua tradição. E, então, nesse sentido, às vezes eles apareciam nessas obras publicadas como narradores. Mas o autor mesmo é sempre aquele, né, que assina aquele livro, que faz esse registro escrito e publica, e tem esse e ao publicar ele tem esse reconhecimento social, porque ele é um autor, né, como se ele tivesse organizado todo esse material que ele trabalhou com os indígenas, ele fez esse grande trabalho, ou e tem a compensação financeira. Então, quando aparece a literatura indígena, que é essa que o Jaime está falando, que é o sujeito indígena, ele tem o conhecimento, ele que vai traduzir isso da oralidade para o escrito, e ele que vai publicar, né? Isso é muito importante, porque muda, então, o papel social do sujeito indígena no Brasil, que deixa de ser, então, apenas esse narrador e esse informante e passa a ser o autor. Né, Jaime, e aí eu queria te perguntar, eu queria comentar também que a primeira obra indígena, né, publicada no Brasil, segundo os registros dos estudiosos, é o Antes o Mundo Não Existia, publicado em 1980, organizada pela Berta Ribeiro, pela antropóloga, e que conta, então, a história de origem do povo Dessana. Isso foram os teus pais, Jaime? Então, os autores dessa primeira edição ou da segunda edição, que já é publicada em 1995? Bem, deixa eu complementar aqui rapidinho o que tu falou, que eu gostei. Quando comecei a pensar, entrei na antropologia, eu era muito católico, na verdade, e acreditava que era o que a ciência dizia, né? Não era Mundê dizendo assim, conhecimento indígena, quando que conhecimento indígena se torna saber científico? Bem, discutindo entre os indígenas, nós percebemos que nós, indígenas, Tucano, Dessano, Tuiuca, nos tempos, João Paulo, Gabriel Dagoberto, o Padre Justino e o Rivelino Seix, a antropóloga indígena do Rio Negro, começamos a discutir. E agora, nós que éramos objeto de pesquisa dentro da comunidade, e agora, como que a universidade vai manter esse objeto de pesquisa? Ou não vamos fazer a mesma leitura, dizer que pegar o livro, dizer, Lévi-Strauss é o melhor antropólogo, né? É nosso pai do antropólogo. Ou não vamos começar a respeitar o conhecimento indígena que você ouviu quando era criança e dizer, criar os conceitos indígenas e teoria indígena. O que é o mito para ele, o que é dança para indígena, o que é benzimento. Por isso, ele começaram, o primeiro grupo dos tucanos começaram a pensar, dizer assim, bora criar Kirti, o que é o mito? Bacessé, ou diz que é benzimento, bora colocar Bacessé. O que é ritual, nós vamos colocar Bassamone. Aí, nós criamos esses objetos de pesquisa, a partir desses investigação, nós tornamos como autor do conhecimento, criando sua teoria própria e o conceito próprio. O livro da mitologia indígena, escrito pelo Luiz Lana, ele é meu parente, porque eu não gosto de falar muito nessa questão de dizer, criar hierarquia, né? Falando, tem alguns, eu também não gosto de dizer, eu sou doutor antropólogo, mestre antropólogo, que para mim não existe. E também da hierarquia. Eu evitei de falar, mas outros meus irmãos gostam. Massamami, dizer que nós somos primeiros, somos líderes do etnia Dessana, o Ahari de Potropona. E que
que é Horiponan, que é essa Luiz Lana, que escreveram, que esse era o último da hierarquia dessana. Houve uma briga entre o meu pai com ele, que ele não deveria escrever de uma maneira misturando com conhecimento tucano, tuiuca ou o dessana. Aí, a partir disso, deixa eu procurar no meu laboratório aqui, ele a discutir, a brigar, a começar a escrever isso aqui. Uhum. Esse é o segundo? Aí começou. É o Esse é, segundo. esse é o publicado pela coleção Narradores do Rio Negro em Rio 1995. Negro. Esse aqui é quem trabalhou com ela, a Dominique, o meu pai. Aí, porque, na verdade, saiu os 3 livros, né? Do meu pai, do Feliciano Lana e também do Rio Papuri, do Ahari, mesmo grupo. Aí começaram a brigar entre eles. Aí, não, bora corrigir assim. Como a primeiro livro que eu saí do Luiz Lana, já estava, primeiro, igual o primeiro filho. Primeiro filho é quem vai dar o valor, né? Mesmo aí ficou do Luiz Lana, como antes o mundo ainda existia, que está, segundo ele, que está numa salada de informações, que meu pai não aceitava, né? Aí criaram esse livro. Mas para quem quer mergulhar no mundo de conhecimento indígena, tudo são, mas só que são os iguais. Mas só que o língua dessana, que no meu pai não aceitou, que não seria dessa maneira. Ou eu falei para o meu pai, não, meu pai diz assim, esse livro que eu ajudei como informante, não é assim que erro de língua portuguesa para entender literatura indígena na língua indígena. Ele não vai conseguir interpretar o que índio está querendo dizer, o que ele está dizendo. Por isso que, querendo colocar a língua portuguesa correta, ele já perde a origem da história, a verdadeira história. O meu pai nunca, ele aceitou dizendo, eu não falei assim, não. Não é assim. E brigar com meu irmão. A gente por isso que se a gente quer contar recentemente com própria escrever em língua indígena, aí nós vamos ter outro crédito mais literário indígena. Uhum. Ô Jaime, como tu vê a questão da língua dessana e língua portuguesa? Porque na obra distribuída aí no estado, né, é bilíngue. E no caso do Otirã e do capítulo aqui no Nós, existem termos, né, que são próprios da língua, mas basicamente ela é escrita em língua portuguesa. Ela é língua portuguesa com referências, né, de vocábulos e de códigos assim da língua dessana, meio que mesclado. Quais os teus projetos assim para o futuro? Escrever em língua portuguesa, em língua dessana? É importante isso para ti? Muito importante escrever, e também nós temos um problema sério com quem fala agora com a língua dessana e precisa revitalizar dentro da escola indígena, que no município, na verdade, não há nenhuma escola indígena dessana, ainda tem mais crédito a língua tucano, que se tornou universal. Por isso que nós
nós estávamos pensando como trabalhar na escola indígena com a própria língua dessana. Primeira coisa que nós temos que pensar como um pedagogo e antropólogo, criar a nova metodologia de trabalhar na escola, na comunidade, não totalmente dentro da escola, uma conversa dialogada, uma aula dialogada entre indígenas, ou não escrevendo totalmente e votar. Porque a criança indígena, ele aprende observando quando o pai dançando, falando, oferecendo bebida, oferecendo tabaco durante ritual. O que a melhor escola indígena é durante a ritual. Como dizia, como sempre Daniel fala, nós no indígena, não precisamos de material didático, que já está lá, né? Material didático. Quando tu tá bebendo caxiri, já está na metodologia de ensino. Por isso que dessano acusaram que ele era cachaceiro. Vou contar essa história para vocês. Ele foi lá para a escola, lá para a escola fazenda lá, que levaram ele. Aí perguntaram, o índio, quando que tu começou a beber primeiro dose? Ele falou, não, quando estava na barriga. E a segunda dose? Não, quando minha mãe estava dançando cariçu, colocava peito para fora e já começava a mamar, aí já vinha bebida caxiri. E terceira dose? Quando estava tocando cariçu. Por isso que dizer assim, índio, dizendo, ele já nasce com essa nova literatura. A literatura indígena já está lá no sangue. A literatura indígena dizer, eu não sou bom contador, já está mentindo já, né? Olha, tem sua história. Ele conta. O medo de que próprio contador de história dizer, aquele é mentiroso. O meu irmão mais velho gosta de contar história. Eles chamaram ele de mentiroso. Por isso, a maioria, ele não conta a história, não, que ninguém vai acreditar. Ele pensa assim. Mas, se a gente começar a dedicar na nossa comunidade, na nossa aldeia, eu falei para o meu irmão criar nossa escola, própria escola dessana, sem dizer o governo querer uma escola, não. Nós que temos que criar nossa escola, depois o governo olhar a nossa escola, com material didática própria, a metodologia de ensino própria, recurso de ensino e aprendizagem própria. Esse é o ponto inicial para trabalhar a língua indígena, depois trabalhar essa literatura indígena no ensino de literatura na escola. E é muito importante lembrar que esse ensino da literatura indígena dentro da escola tem um sentido quando é voltada para os Dessana, e quando ela é voltada para a sociedade dominante, ela tem um outro sentido, né, Jaime? É claro que com as crianças elas vão aprender muito mais profundamente os códigos, né, da cultura, a respeitar, a valorizar essa tradição e a própria identidade, como você falava. Tem meninas Dessana que não se veem como indígenas, né, como Dessana, e não tem muito orgulho dessa identidade. Então, é preciso também fazer um trabalho de conscientização dentro das aldeias, e a literatura pode ser um desses instrumentos, né, não só a literatura, eu falo a contação de história, né, o contato com essas lideranças, com os escritores, assim, que podem ensinar esse orgulho de ser indígena. E também aí quando eu vejo que essa literatura vai para fora, né, vai para a sociedade dominante, ela tem um outro sentido, que é um sentido de mostrar para a sociedade majoritária a forma de tratar os indígenas, começar a entender suas formas de ver o mundo, respeitar esses grupos, né, em suas humanidades, na sua atuação enquanto sujeito, e não mais como objeto, como a sociedade tratou durante séculos
o sujeito indígena, né? E é isso, assim, é muito disso que eu aprendo com você, Jaime, assim. E olha que eu não te conheço pessoalmente, assim, conheço nessa tua literatura. E eu te agradeço muito, assim, por todas essas lições, tanto do livro quanto as lições dadas hoje aqui. Tem uma literatura literatura de poema, né, que eu participei publicada na Alemanha. Aí eu cheguei lá com o Daniel Bundrutu, não sei se ele está me ouvindo, aí ele disse assim, Daniel, tem que eu escrevi muito, tem muita literatura. Jaime, tu quer chegar aonde mesmo? Vai devagar. Ele falou para mim, tá bom. Aí eu escrevi um poema pro Daniel Bundrutu, né? Aí vai dizendo que... Não, que eu, se quiser, aí... Escrevendo Canoa Minha Vida. Canoa Minha Vida. Assim que furar minha canoa, eu vou parar um tempo para calafetar minha canoa. Eu não sou preguiçoso. Quem são preguiçosos são eles. Eu vou continuar a minha vida. Aí eu continuar remando e vai quebrar o meu remo. Eu vou parar um tempo para fazer outro remo. Dizem que eu sou preguiçoso, que eu não sou preguiçoso. Mas vou continuar. Um dia vai acabar minha farinha. Vou parar um tempo para fazer minha farinha. Mas vou continuar. Dizem que eu sou preguiçoso. Preguiçosos são eles. Mas vou chegar. Mas eu estou chegando. A vida é assim, você é assim. Sempre vou ser assim. Escrever essa poema, resumir algumas coisas, para dizer assim, que o índio, ele é xerox, ele quer copiar o outro, mas ele quer chegar igual ele, mas só que sai preto e branco, né? Não vai sair colorido. Aí eu falei pro Daniel, eu fiz essa poema, começou a rir. Bem, e essa questão de pensar uma literatura, o que tu está fazendo, aprendi, acompanhei desde o primeiro dia. Eu vi muitos parentes discutindo, falando, o pensar dele. Cada um tem seus pensamentos diferentes, visão diferente, a cultura diferente, e essas coisas respeito muito. Cada localidade você tem o seu tempo de contar a sua história, que não são iguais, mas mesmo idênticos, né? Por isso que quando eu fui dar a formação para os professores indígenas, os parentes indígenas, sempre falei assim, olha, eu sou de outra região, eu quero aprender com vocês, mas eu não quero aprender com vocês e vocês criando suas próprias literatura durante a formação. Essas literaturas que você está criando, amanhã vai servir como ensinar a literatura indígena nas suas escolas. O que é modo de caçar? O que é tecnologia para indígena hoje? É como caçar, como fazer a cestaria, como fazer a cerâmica, e rituais, e fazer instrumentos musicais, são dessa tecnologia. Aí eles começaram a desenvolver, cada um fizeram seu trabalho, e esse trabalho se tornou, e criaram o PPP dele, a partir da pesquisa, se tornou o PPPI indígena. E vocês já estão atuando com esse PPP indígena, Jaime? Os meninos, cada município que estão desenvolvendo, os professores indígenas que fizeram parte desse projeto, ele já ia começar a desenvolver.
com a participação das comunidades, participação da liderança, participação da secretaria e a própria prefeitura, para discutir, para dizer o PPP desse é assim, e o nosso calendário ele vai trabalhar dessa forma, a partir de movimentação das estrelas, época de chuva, vai mudar o calendário, época de verão vai mudar o calendário, época de casa vai mudar o calendário, época de piracema vai mudar o calendário, a época de fruta, e até época de doença, época de fazer remédio. É isso que é calendários indígenas. Nós discutíamos dessa maneira, mas do branco não, ele calendário tem um número, do índio não tem. Que lindo saber isso. E a gente está repensando com toda essa pandemia, né, os nossos próprios calendários, o que é importante, como que a gente se relaciona com o nosso tempo, com a natureza. E esse é um bom tempo assim, para a gente repensar sobre isso também, né? Como a gente conduz a nossa vida, a luz, muitas vezes a luz do consumo só, né? Que é trabalhar para gastar e trabalhar de segunda a sexta para gastar. E eu acho que isso também me fez repensar, me aproximar mais dos parentes e fazer também, né, daqui para frente um outro calendário. Então, muito legal essa lição, Jaime. Jaime, o Iaguaré fez um monte de pergunta para ti, mas não sei se ele está te zoando, então... Saiu do mato. Ele disse que voltou... Ele estava levando os parentes para a comunidade por causa do corona, né? Aí ele te perguntou assim, ó... Jaime, como que se fala I love you em tucano? Já te ensinei no Rio, Jaguaré. Tu não queria aproximar, falar junto com a tucano? Alguém pergunta... Tu vai responder? Em língua tucano, porque eu falo língua tucano, língua dessana. Meu pai é dessana, minha mãe é tucana. Para poder namorar com a tucana, eu tinha que aprender língua tucana. Aí essa questão de língua, né? Por isso que ele agora quer saber sobre... Também te perguntaram, Jaime, para tu falar um pouquinho sobre a cosmopolítica dessana. Jafé Sateré. Não, na antropologia tem uma outra visão, né? Mas na literatura tem outra visão da discussão, mas no conhecimento indígena, na vivência, é outra. O que é cosmopolítica? Os caras, no tempo eu falei assim, eu não tenho partido porque eu faço parte cosmopolítica indígena. Dessa ano. Aí me queria brigar comigo, eu falei, você não entenderam ainda não. Não, quando eu falo cosmo, para mim, nós dessana acreditamos que nós somos dos universos, uma colimação. Uma colimação, a gente faz essa ligação da plataforma, dizendo que primeiro existia um lago do universo, a partir disso surge a origem da vida, na cuia, você já leu algum livro, vem através dessa aqui, de uma forma, aí vem depois vem a criação da Terra, da plataforma, como que é a Terra, depois vem a origem dos primeiras humanidades, que chamamos de Sano, Botório e Macia. E ao passar do tempo, ele já fazia uma ligação com essa terra daqui, que estava no universo. Ligação, tomava banho na Fortaleza, tirava o seador de brinco para fazer brinco em Minas Gerais, tomava leite no Rio de Janeiro, essa ligação.
Aí, de lá, vendo isso, grande período de transformação, que era, como ele era seres que chamamos de homem-maçã, igual os coronavírus, ele não tinha respeito com outra sociedade. Para poder ter respeito com a outra sociedade, com animais, com peixe, ele tinha que transformar a humanidade, que vem descendo para o Rio de Janeiro e vai para a canoa de transformação. E essa canoa de transformação, saindo do Rio de Janeiro, fazendo seus trajetos, fazendo sua maloca, Belém, Manaus, Semi-Davi, até chegar em Ipanuré, foram os seres de transformação. Ele vai contando, essa canoa levando a vida para transformar a humanidade no Ipanuré Cachoeira. Que hoje em dia, os velhos conhecedores falam que essa canoa de transformação seria o corpo da mulher. Que os homens começam a dizer, fazendo benzimento, quando a mulher está grávida, ele usa essas narrativas que ele chama de viagem, de canoa de transformação chegando em Ipanuré. Mas ele reduz que seria que essa viagem durou 9 meses. Por isso que as mulheres carregam a criança 9 meses, ele acompanha. Na cultura dessana, ele já dá o nome, meu nome de Jácara, já recebi esse nome quando estava na barriga da minha mãe. Ele, com esse nome, ele já acompanhou. Até não vai nascer, ele já saiu com o nome. Mas já para batismo, para não ir para o inferno, os católicos me deram Jaime, me batizaram já com o Jaime, e tem identidade, né? E essas linguagens dos velhos, nós indígenas dessa ano chamamos essa ligação com a mitologia, o mundo de imaginação, que se torna saberes indígenas, de parabenzimento, tem essa ligação hoje em dia com as plantas medicinais e com os seres animais e com água, com ar, com vento e tudo. O ser humano não é o sozinho. Ele é ligado com o universo, a Terra e o Rio com os seres. Aí que nós chamamos cosmopolítico. Se o conhecedor indígena dizer assim, eu não sei de nada, eu sou indígena, já sou indígena. Se usar cocá, eu estou fazendo folclórico, ele vai dizer, né? Mas se ele não usar cocá, ele é índio incompleto. Se ele não usar pintura, ele é incompleto. Se ele não sabe dançar cultura, ele não é incompleto, não está completo. Quando eu fui dar aula na área do Sateré, e esse mesmo suporte da cuia, para ele, quando começamos a discutir na antropologia, na disciplina, dizia assim, qual é a área sagrada para você? Ele fala, parente, professor, fala assim, para mim está aqui, ó. É aí que estava como chama, cosmopolítica do povo Sateré, no suporte da cuia e na cuia do sapó. Nós fizemos esse trabalho de descobrirmos que a cultura do Sateré, mesmo que a cultura dessana, que ele respeita essa aqui, a origem da humanidade, para ele era lugar sagrado do povo Sateré. Vamos nos encaminhar para o final, Jaime. A gente não vai ficar aqui até de madrugada. Poxa vida, né, Jaime? Jaime, eu quero te agradecer, né, pelas lições, por me permitir, por me contar um pouco a história de criação do mundo dessana, me contar o final triste da história. Agora eu vou repensar esse livro aqui.
que a parte triste não aparece nele, que ela morre, que não é necessariamente triste, né? É uma etapa da vida também. E eu, né, vou ficar esperando os teus outros livros, ou depois que toda essa crise passar, a gente se encontrar num seminário de escritores indígenas para eu poder ter mais lições contigo. E aí, eu não sei se tu quer falar as tuas palavras finais, depois a gente agradece todo mundo, se despede. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelos convites. Aceitei o convite, não fugi no mato, mas eu estava enfrentando os coronavírus. E também quero agradecer os parceiros que estão ouvindo, que estão trabalhando questão literária, para a gente não deixar afundar essa canoa. Um abração para o Daniel Mudrucu, Olívio Jacupé, grande escritor, que quase perdeu a mulher dele, que era a partir dessa literatura. Jaguaré, meu amigo, parceiro, o Eli Makushi, e quem tá, os demais que estão, principalmente, a grandes ilustradores que ilustraram meu trabalho de literatura, que viajaram junto comigo, principalmente o Denilson Baniwa, que eu estou devendo muito essa contribuição, que ele é bom imaginador também, ele viaja nessa literatura, e aquele que é do Ieporoquiti, o Thiago Azevedo, ele trabalhou junto com uma parceria com o Tenório Teles, que estava doente, pegou infecção também. Que eu... E o último é o Maurício. Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas a gente sempre tem contato através do vento, através da chuva, através do trovão. Meu agradecimento aos quem acompanhou. A literatura indígena é assim, não acaba, mas sempre vai estar continuando. Se a gente não terminar, outros vão continuar essa história, contando a sua versão, a teoria, os conceitos como indígena, mantendo sua identidade através de literaturas indígenas infanto-juvenil. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada, Jaime, espero que você melhore, se recupere bem, né? E muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou, os parentes, né? Os parentes que estiveram aqui com a gente e esses outros admiradores e pesquisadores da literatura indígena. Então, só para lembrar vocês, né? Vocês podem encontrar as obras do Jaime na Livraria Maracá, que eu vou colocar aqui de novo, né, no banner. Vocês podem encontrar as duas, como eu falei, eu encontrei lá, e o Nós também eu comprei com a Livraria Maracá, então são todas as obras que você pode comprar lá. Convido vocês a conhecerem o projeto Leia Mulheres Indígenas, né, que eu estou administrando, mas as outras parentes também participam. Só eu esqueci de falar, mas ainda dá tempo, né, Jaime? O Jaime, com a obra O Atirã, ganhou uma menção honrosa no 10º concurso Tamoios, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, de textos de escritores indígenas. Para os parentes que estão nos assistindo, isso é muito importante, né? A gente não sabe como está esse calendário, né, do concurso Tamoios, mas esse concurso aqui, ó, o concurso Finilis de Tamoios de Novos Escritores Indígenas, é destinado só a parentes indígenas. Então, só quem participa são os parentes indígenas. Você escreve um texto, uma literatura, e aí submete ao concurso, né? E aí, a partir disso, você pode ou não ser premiado. Mas todo ano, desde 2004, o concurso vem, então, premiando os textos dos escritores indígenas e talvez lançando mais um escritor indígena, né, aí nesse mercado editorial, na literatura indígena. Então, convido os parentes, né, que têm esse desejo de escrever e de participar, né, a já prepararem um texto, uma literatura, uma contação de história e esperar, quem sabe, quando abrir o edital, né, poder participar também. O Jaime, né, venceu
tem aí essa menção honrosa nesse 10º concurso. Convido todos os parentes, então, a participarem também, né? E é isso, gente. Boa noite. Obrigada, Jaime. Obrigada por tudo, pelas contações de histórias. E até amanhã, pessoal, que amanhã a gente tem o parente Daniel Munduruku. Vamos ver se ele devolve a tua poesia. Se ele fez uma poesia para ti, Jaime. Tomara que não, né? Então é isso. Boa noite, parente. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite.